qualquer momento. Olá, pronto. Como estamos, meu querido? Que Tudo bem? saudade. Já faz um tempo, hein? Verdade, verdade. Meu querido aluno formado, professor, mestre em história, crítico de cinema, editor de cinema. É um prazer estar aqui contigo hoje. Eu falo a mesma coisa, Filipe. Um prazer enorme dividir essa live com você. Enorme. E E com o cachorrinho da minha mãe, que pô, três integrantes na tá na live. casa da minha mãe. Três integrantes, três expert em cinema, inclusive ele. Não, ele. Pessoal que está chegando aí, boa noite a todos, todas e todes. Compartilha com todo mundo que vocês acham que também se interessar pelo tema. A gente vai falar sobre vários assuntos super importantes no presente momento do nosso país. A gente vai falar sobre o Brasil no Oscar, ou a ausência do Brasil no Oscar, melhor dizendo. A gente vai citar alguns filmes que tiveram alguma chance de participar, não acabaram não sendo indicados. A gente vai falar sobre a situação política atual do Brasil, como isso interfere na nossa situação do cinema e na repercussão que tem, né, fora do Brasil, essas questões bem delicadas. Uhum, E verdade. se vocês tiverem pergunta ao longo da live, podem colocar, que a gente, à medida que a gente vai tocando a conversa aqui, tocando o nosso debate, a gente insere também as suas questões, e agrega sempre mais a nossa discussão. E claro, antes da gente partir de fato para o nosso debate, sigam o Judas em todas as redes sociais possíveis e imagináveis, aqui no Instagram, no Twitter. Para quem não conhece ainda, fala um pouquinho sobre o que é a nossa revista acadêmica, mas também um portal online e com colunas de cinema, inclusive do nosso querido Igor. Fala um pouquinho mais para as pessoas poderem conhecer melhor. Com certeza, Filipe. O Judas, ele tem essas duas facetas, né? Essas duas dimensões muito complementares. Ele tem o portal, né? O site, que vocês têm acesso a vários tipos de artigos separados por categorias, por seções. Tem artigos científicos, artigos sobre temas atuais, temas de opinião. Tem a seção de cinema, que o Filipe citou, que eu tenho escrito com alguma regularidade sobre diferentes filmes, né, mais atuais, um pouco mais antigos. E também Orgulho. tem a revista mensal, né? Revista mensal com temas também super importantes. O Filipe regularmente também escreve. Sempre a revista faz um recorte específico de um tema que abrange os vários artigos que compõem aquele número, aquela edição. Sempre Então, temas contemporâneos, recortes que tendem a falar de alguma questão da sociedade, e, claro, com os respectivos perfis dos seus colunistas. Então, por exemplo, eu sempre tenho alguma contemporaneidade recortada com o cinema, né? Eu vou falar sobre a estética do confinamento, numa das colunas, né, que já estão no site e também na revista, que é bimensal, na verdade. Não, trimensal hoje em dia, né? Era bimensal, hoje em dia trimensal. A revista em si, mas o portal, ele é periódico, então podem conferir sempre colunas bastante atuais e atualizadas no portal. Mas na revista, vocês vão ter artigos acadêmicos com várias referências bibliográficas, inclusive, autores recentes, e vão ter diálogos com essas questões na sociedade. Então, a gente altamente indica conhecer melhor. Seguir aqui nas redes sociais também. Tem várias entrevistas, algumas já publicadas, outras por vir. Inclusive, colaboradores que nós ganhamos graças a essas entrevistas, como o querido ator, pesquisador, autor Carlos Francisco, que muita gente lembra na cena histórica de Bacurau, o primeiro revide, né, dos cidadãos de Bacurau, que vem justamente do Carlos Francisco, do personagem do Carlos Francisco. Então, não deixem de conferir. Realmente o site está muito recheado de novidades e com vários colaboradores maravilhosos. Preparem-se para a live que o Carlos está planejando para a gente aqui para em breve, muito em breve. Então vocês vão gostar muito. Para além disso, queria reiterar o tema, né, para quem está chegando agora.
o tema da live é sobre Marighella, em primeiro lugar, mas como anteontem nós tivemos os indicados ao Oscar, não tem como não falar, né? Não só o Marighella, ele é um caso muito específico, não só falar do conteúdo do filme, nós temos aqui também um historiador, o Igor, além de crítico de cinema, também é um historiador, e a tese dele, atual, de doutorado, inclusive, é sobre Marighella. Então nós temos muito aqui a descortinar sobre o conteúdo, mas também a forma do filme, audiovisual, mas também a forma do mercado, da indústria, pois iremos avaliar, iremos debater se houve ou não censura burocrática, entraves ou constrangimentos burocráticos para o filme emperrar. Lembremos que o filme estreou em 2019 no Festival de Berlim, hors concours, na mostra principal, ou seja, ele teve tapete vermelho no Berlinale Palaz, que é a principal sala de exibição. O Festival de Berlim, inclusive, começa hoje lá a nova edição. Eu costumo estar lá, costumo ser uma das pessoas que cobre o Festival de Berlim. Esse ano eu estaria. Inclusive, eu teria sido, não sei se eu cheguei a comentar com o Igor, eu teria sido jurado FIPRESS da Mostra Fórum, mas infelizmente, por causa da Ômicron, por causa de questões familiares também, de saúde familiar, eu não pude esse ano confirmar a minha presença, então tive que declinar do querido convite, que eu espero que seja reiterado nos anos posteriores para que a gente possa ter essa representação lá também. E Marighella estreou em Berlim. Eu tenho, inclusive, as filmagens da estreia dele lá no Berlinale Palaz. Acho que eu já te mandei, não mandei, Igor? E é uma apoteose. É gigantesca. Ele foi aplaudido, ovacionado de pé. As pessoas têm que entender que Sala de Berlim, principalmente o Berlinale Palaz, é um dos cinemas de capacidade não só de centenas de lugares, mas de milhares de lugares, de 2.000 lugares. Então são 2.000 lugares pré-pandemia ovacionando o filme de pé por longos minutos. Os minutos de duração que meu vídeo tem. E que, infelizmente, né, aquele tipo de vídeo, quando a gente bota no YouTube, viraliza, não só para aqueles que querem saber como foi a acolhida do filme, não só aqueles que se interessam por cinema, mas pela polarização política, aqueles que queriam aclamar sem nem ver o filme, por causa das questões ideológicas que o filme poderia ou não se filiar, e aqueles que queriam atacar o filme sem nem ver o filme, pelas mesmas questões ideológicas que eles nem sabiam ainda se o filme se filiaria ou não. Então é isso, a polêmica fez o vídeo viralizar. Aí é aquela rede de sem censura, né? Você vê os comentários assim, bem violentos só por causa do tema. Então hoje a gente vai tratar o tema com amenidades, com cinema, com ferramentas, mas falar de políticas públicas, entender por que de 2 anos para cá nós tivemos 19 filmes presentes em Berlim competindo, representando o Brasil com produções solo ou coproduções, para só termos 3 longas este ano em Berlim e um curta. O único, inclusive, na competição principal pelo Urso de Ouro, em termos de curta-metragem, nem longa-metragem competindo na competição principal. Então, o que houve para de 19 filmes nós caímos para 3 longas-metragens apenas, um na Panorama e 2 na Fórum e nenhum na competição principal, depois de termos tido vários espalhados no festival inteiro. Então, há de se falar sobre isso, há de se falar não só de Marighella, mas outros filmes estiveram cotados, como Sete Prisioneiros, Deserto Particular, que era o que nos representava o Brasil, na categoria de filme internacional, mas para quem não sabe, deve saber, o Oscar não indica apenas nesta categoria filmes estrangeiros, como vocês viram, na categoria principal japonês Drive My Car, do Yusuke Hamaguchi, e também nas outras categorias, o próprio Drive My Car, em roteiro adaptado, um conto adaptado do Haruki Murakami, quem gosta do autor, quem costuma ler, Homens Sem Mulheres, é o livro, cujo conto, Drive My Car, foi adaptado para o filme. Além disso, outros filmes como A Pior Pessoa do Mundo, do Joaquim Trier, gente, eu já ia falar dinamarquês, mas ele não é dinamarquês que nem o Lars von Trier. Ele é da Dinamarca. Não, ele não é dinamarquês, ele é norueguês. Opa, pronto. Então, peraí que a participação canina aqui, o Pet está querendo entrar. Mas como eu estava dizendo, o filme está indicado, por exemplo, em melhor roteiro original, o Almodóvar está indicado em melhor trilha e melhor atriz com Madres Paralelas. Então, por que o Brasil não poderia estar? Sete Prisioneiros da Netflix, com o Rodrigo Santoro,
mais uma parceria, né? Que quando a gente tem diretores que fazem sucesso nos Estados Unidos, eles tendem a repetir a parceria, né? E tendem a se filiar a sindicatos. Então, quando a pessoa entra em sindicato lá, fica mais fácil a visibilidade. E o Sete Prisioneiros, ele mais uma vez é uma parceria entre o diretor, Alexandre Murato, e o ator, que é esqueci o nome dele, gente. Christian Malheiros, lembrei. Que já tinham feito a parceria do filme Sócrates, que competiu a maior premiação de cinema independente lá, inclusive melhor revelação. Por causa disso, fez com que o diretor fosse filiado ao sindicato de diretores norte-americanos. E por causa disso, facilita com que o filme tenha coproduções internacionais, visibilidade e distribuição. Por causa disso, ele poderia ter competido em outras categorias. Roteiro, fotografia, montagem, que nem Cidade de Deus outrora já conseguiu há muitos anos atrás. Mas era outra das nossas tentativas. Em documentário, com A Última Floresta do Luiz Bolognese, que eu sei que o Igor viu hoje, está fresquinho aí para debater. O Bob Cuspe em animação. Então, não depende apenas da indicação que o Brasil faz do seu representante para a categoria de filme internacional. Vários outros filmes podem concorrer com outros tipos de elegibilidade, inclusive documentários em animação, que não são a mesma elegibilidade das categorias principais. Vale dizer isso. Nós, no Brasil, somos filiados à elegibilidade internacional, o Anima Mundi e o documentário É Tudo Verdade ainda são filiados, e aqueles que ganham os seus respectivos festivais, aqui no Brasil, ganham imediatamente a pré-classificação para poder concorrer no Oscar. Então, é uma outra forma de concorrer. Não é como, por exemplo, estrear em território norte-americano e ser votado pelos próprios votantes da academia. Mas, evidente, ajuda. É lobby, como foi o Democracia em Vertigem há 2 anos atrás, que foi distribuído, a Petra conseguiu distribuir num bom circuito, e por causa disso teve visibilidade para chegar até a categoria de melhor documentário, como foi indicado. Infelizmente, A Última Floresta do Luiz Bolognese, que também passou em Berlim, ano passado, ganhou o prêmio e não, infelizmente, não foi contemplado nas indicações do Oscar esse ano. Então, será que a gente pode começar com Marighella? Lembrando, quem está assistindo a live, segue a página do Judas, por gentileza, que é a nossa revista acadêmica, como a gente começou explicando. Sigam as nossas redes sociais também, sigam o Igor, por gentileza. Daqui a pouco, quando ele estiver falando, eu vou linkar aqui o perfil dele para vocês seguirem no chat. Sigam o meu também, Felipe Pitanga Crítico. Conheçam os nossos respectivos trabalhos e dos demais colaboradores aqui presentes que estão no chat debatendo com a gente. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre eles. Igor, com a palavra, nosso querido mestre, daqui a pouco doutor em História, cujo doutorado é sobre o Marighella. O que você achou do filme, meu amigo? O que é a pessoa histórica para você e o que você achou do filme? Então, como o Filipe apontou, a minha tese de doutorado está sendo sobre o Marighella e talvez um esforço, um desafio, mas o doutorado às vezes permite saltos um pouco mais ambiciosos, né? Seria analisar a própria trajetória do filme Marighella. Então, as controvérsias, as polêmicas em torno dos seus adiamentos, remarcações, todo o problema que circundou o filme, além da própria narrativa em si. Mas começando pelo conteúdo dele, né, pela representação que ele faz do Carlos Marighella, da ditadura, eu acho que ele tem, já a princípio, várias questões que fazem a gente pensar sobre a representação do passado da ditadura e sobre o tempo presente em que o filme se insere. Porque qualquer filme de temática histórica faz uma dupla análise. Ele mergulha numa dupla dimensão temporal. Ele representa o passado, ele encena esse passado de alguma forma, através das suas escolhas, através da forma como ele enxerga aquelas relações sociais, políticas, como é possível trazer isso para a linguagem cinematográfica, mas ele é movido pelas questões do tempo presente. Então, o que disparou no Wagner Moura, no Seu Jorge, no Humberto Carrão, nos demais profissionais envolvidos na produção, o que disparou esse desejo de, em 2019, 2017, né, quando começaram as filmagens, o que disparou neles essa vontade de voltar à década de 60, década de 70 e produzir um filme sobre o Marighella? Se inspirando na biografia do Mário Magalhães,
mas o porquê desse momento e o que esse momento influenciou na construção do filme e nas escolhas que ele faz. Passou rapidinho aqui entre os comentários, alguém perguntou, desculpa que eu não vou conseguir citar o nome da pessoa, deixa eu ver se eu consigo voltar. Deixa eu ver se eu acho para você. Pode continuar que eu acho para você. Bianca Castro. Estava recente, eu consegui identificar aqui. Que ela perguntou, né, onde eu estou fazendo doutorado. É pela UERJ, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O doutorado está em andamento ainda tem uma boa caminhada até a conclusão dele. Aliás, só para avisar, perdão, já que você falou com o chat, gente, quem puder compartilhar a live, a revista Judas, ela é recente, então a página também é recente. Quem puder compartilhar para as pessoas conhecerem, pedir para ajudar, né, para poder divulgar, seguir a página, a gente agradece. Perdão, Igor, continua. Nada, que isso. Então, está sendo na UERJ, o doutorado, respondendo a pergunta da Bianca. E essa questão, acho que deve ser uma das principais que movimenta o filme, norteia o filme, essa representação, né, temporal em duas escalas. E eu já acho interessante, Filipe, como o Wagner Moura ele tem uma escolha que eu acho muito interessante, muito expressiva, de tornar o filme um filme de ação. Muitas vezes a gente se depara com filmes históricos que dialogam mais com o gênero cinematográfico do drama, com todas as convenções que cada gênero abarca. Mas o Marighella é essencialmente um filme de ação. Ele já começa... Seria influência do Tropa de Elite, da carreira do Wagner Moura, trabalhando, né, ali constantemente com filmes de ação, não só com Tropa, né, trabalhou em trabalhos internacionais, Elysium, seria uma influência da própria carreira dele, a estética tão familiarizada, até Narcos, né, ele continua ali trabalhando com essa estética, ou você acha que é uma vontade própria que ele teria, independente da carreira como ator? Eu acho que podem ter várias possíveis várias possíveis explicações para essa escolha. Eu acho que tem uma influência ali do José Padilha, principalmente, pelos dois Tropas de Elite, até pelo uso da câmera na mão, ali no princípio, em algumas outras cenas específicas de ação, de perseguição, aquele plano sequência de abertura, né, do assalto ao trem que carregava as armas. Mas a cena do cinema, que para mim é uma das melhores cenas do filme, extremamente bem filmada, extremamente bem arquitetada. É uma pena a grande atriz, a Teca, que aparece ali no início, que é quem troca o pacote com ele na frente do cinema, só tem aquela aparição. É maravilhoso, porque ela também é um baluarte. Eu acho que algumas pessoas estão ali com participações especiais para fazer uma declaração mesmo. Estão no filme, precisavam estar no filme, mesmo que com um papel menor. Mas uma atriz gigante, colossal ali, numa participação que eu acho que é simbólica, na melhor cena do filme, praticamente, uma das melhores. Daqui a pouco eu falo a minha favorita, mas... E realmente, o Wagner filma muito bem. Aquela cena... a troca de ponto de vista da câmera, quando ele muda o eixo para dentro da sala do cinema, e nós vemos primeiro o ponto de vista dele, e depois o ponto de vista dos oficiais procurando por ele, eu acho que ele consegue criar uma dialética de tensão, não só no conteúdo, né, mas na imagem que nos coloca como espectadores na sala de cinema numa posição de ter que nos posicionar. Né? E se nós estivermos nesse assento de cinema, eu acho que é bastante metalinguístico. O que você faria? O que você fará? Né? Se você está sendo perseguido aqui. Sem dúvida. E além da própria escolha que vem da carreira do Wagner Moura, eu acho que também tem um diálogo com o próprio personagem. O Carlos Marighella, se a gente fosse tentar definir, o que é muito difícil, né? Definir uma personagem histórica, um indivíduo tão complexo. Se a gente tentasse definir, né, correndo o risco de ser simplificador, mas tentando dar conta da complexidade dele, especialmente no período que o filme retrata, da luta armada contra a ditadura civil-militar, o Marighella se definia como um homem de ação. Ele não era uma das figuras da luta armada mais identificadas com os projetos de organização e teorização do que seria a revolução, de como seria feita a revolução, de como seria a relação entre esses revolucionários e o povo, quais seriam as bases para uma nova sociedade a ser formada.
É claro que o Marighella, ele escreveu muito, ele colocou no papel tudo aquilo que ele pensava sobre a sociedade brasileira, sobre a dependência que o Brasil tinha em relação aos Estados Unidos, sobre o comunismo, mas ele era um poeta também, então ele tinha uma veia artística muito aflorada, não só escritos políticos, mas também artísticos. Mas ele é essencialmente um homem de ação. Em determinados momentos, ele comenta que não é preciso pedir permissão a ele para executar um ato revolucionário. Porque o que se priorizava à época era a autonomia daquelas pessoas para realizarem atos revolucionários de combate à ditadura. Então não era interesse dele burocratizar aquelas ações, criando uma hierarquia de quem estaria no topo, determinando as ordens e as pessoas subordinadas tendo que seguir exatamente o que foi estabelecido pelos de cima. Existiria uma autonomia maior. E o filme pontua em alguns momentos. Pode ser mais discreto, pode ser mais explícito, mas eu acho que conversa com o gênero da ação. O Marighella ser um homem de ação, de vamos lá e vamos fazer. Vamos lá e vamos assaltar o banco, vamos expropriar para fins revolucionários aqueles recursos que, no fim das contas, só aumentam ainda mais o abismo social e econômico do Brasil para financiar essa revolução socialista que se pretendia. Vamos invadir uma central de rádio para, enfim, superar a censura, derrubar os obstáculos da censura e se comunicar com o povo, né? Tentando criar um vínculo, tentando transmitir a mensagem que se pretendia com a revolução, com aquela luta armada. Então, acho que esse já é um ponto muito interessante da gente pensar ser um filme de ação. O que nem é tão comum assim para filmes históricos. Muitas vezes Nem para filmes brasileiros. também. Apesar de termos ali uma pequena corrente da Globo Filmes que tenta investir num gênero policial, num thriller, eu acho que hoje em dia mais em seriado, antigamente tentou um pouco os filmes como o Alemão, agora está chegando o Alemão 2, mas não foi necessariamente tão bem sucedida quanto elas esperavam. Tropa de Elite foi um caso muito único e específico, o 1 e o 2. Né? Não vou aqui entrar nos méritos ou deméritos da franquia Tropa, mas foi um caso muito específico em termos, estamos dizendo, de receptividade, né? De espectatorialidade. O público abraçou. Então, eu acho que existe um subgênero policial dentro dos favela movies, como se convencionou se chamar, entre o asfalto, né, e certo olhar periférico, que hoje estamos revendo, e muito por causa de certos efeitos do Tropa de Elite 1, né, que exacerbou a violência policial como legítima, né, legitimou, validou o excesso do uso de violência policial como algo normalizado, o que jamais pode ser, jamais pode vir a ser, e já está instituído dessa forma, a sociedade está tendo que ser debatida, refletindo sobre o quanto aceitou esses parâmetros equivocados. E eu acho que o Marighella ele se filia por uma outra razão, não pelo subgênero, não pela necessidade da violência em filmes de ação, mas eu acho, como você falou, apesar de que o Wagner Moura diz que é um projeto que ele já tinha de anos e anos, não é à toa que ele conseguiu levar em frente a partir de 2017. Acontece algo em 2016, que é hoje unanimemente considerado um golpe parlamentar, como o próprio Michel Temer usou a expressão no Roda Viva, na entrevista dele, há um ano e meio atrás, mais ou menos. Ele próprio usou, então podemos usar também. Eu gosto muito que ele tenha legitimado a expressão, que agora não tem mais dúvida, não preciso chamar de impeachment. O próprio perpetrador chamou de golpe parlamentar, então a gente também pode chamar. E eu acho que isso suscitou uma chama, um grito de indignação, de inconformismo perante as discordâncias políticas que estavam sendo suprimidas, não só com o golpe parlamentar do impeachment, mas também em 2017, 2018, né, com a eleição do atual presidente do Brasil. E o quanto qualquer oposição foi deslegitimada, foi desacreditada, inclusive a cultura e a arte, por qualquer reflexão que pudesse ter livre.
Então eu acho que é um filme que vem de um lugar específico de fala, de um grito sufocado. Então não é uma ação que eu acho que seja meramente violenta pela adrenalina, pelo ritmo da estética do cinema de gênero. Eu acho que é uma declaração, como a gente acabou de falar da cena da ação, né, do cinema, logo no início, que eu acho que é uma cena muito bem sucedida, mas, para mim, a meu ver, esteticamente, linguisticamente, ela é bem sucedida até de maneira muito mais feliz do que a cena do assalto ao trem, apesar de todas as referências e homenagens a assalto ao trem pagador. Digníssima homenagem. Mas ali eu acho um pouco mais esvaziada, até pelo engessamento da reverência à referência, do que a cena do cinema, que eu acho que realmente inove, nos dá algo novo, nos dá algo próprio, nos dá algo que o filme respira finalmente. Porque eu acho que o filme até ali parecia um Wagner muito cinéfilo. A primeira cena com o próprio Marighella e o filho na água parece aludir demais ao Moonlight. Eu entendo a necessidade dele evocar aquela referência, é uma legitimação também histórica por ele ser um diretor branco, fazendo um filme que gira em torno de um protagonista negro, marcante, que também é uma declaração, ter sido escalado o Seu Jorge como um ator que é negro retinto, não apenas com a questão do colorismo, né? Que seria o Marighella antes tido como negro de pele clara, mas é uma declaração contratar um ator retinto para que se faça uma declaração histórica em tentar tirar o embranquecimento que a história deu ao Marighella, que não é verdadeiro. Ele vinha da Bahia, ele vinha de crenças, né, de descendência, de afrodescendentes, então não podemos permitir o apagamento histórico dessas raízes e o embranquecimento até de livros oficiais teóricos sobre o personagem, verídico. Então, eu entendo a declaração dele. Era, inclusive, né, para ser o Mano Brown, hoje a gente sabe que era para ser o Mano Brown. O Mano Brown tem várias teorias do porquê ele recusou, agenda, conflito de ensaios. Alguns alegam que ele não aguentaria os ensaios da Fátima Toledo, e houve a polêmica com Roda Viva do Wagner Moura sobre a preparadora de elenco Fátima Toledo, que tem técnicas que são controversas, que algumas pessoas acham que pega um pouco pesado. Isso não vem ao caso, não somos nós os atores que passaram pelo método. Alguns elogiam, outros não. Vale citar as duas correntes. Mas alguns alegam que o Mano Brown teria desistido também por causa disso, por causa do esforço extenuante que seria exigido. Só um segundo. O Cinema em Movimento, que é uma página também maravilhosa de parceiros nossos. Por favor, sigam a página aqui no Instagram do Cinema em Movimento. E também o podcast do Cinema em Movimento, que é maravilhoso. Tive o prazer já de participar e debater sobre o Almodóvar lá. E, por gentileza, convidem o Igor também, nosso parceiro aqui incrível, para debater no podcast. O Cinema em Movimento acabou de falar, num contexto neofascista com que estamos vivendo, vimos recentemente a apologia, né, ao Partido Nazista Alemão num canal de YouTube, lá com o Monarca, etc., o Kim Kataguiri, etc. É um absurdo, eu acho isso um crime. A radicalidade de Marighella é muito bem-vinda. Então, creio que é isso que o Cinema em Movimento debateu muito bem aqui nesse comentário. Eu acho que é a proporcionalidade dos atos e uma declaração histórico reivindicada, né, histórico-cultural, em tentar trazer um símbolo de inconformismo, de ação, para um momento que nós fomos sufocados em inação, em impotência, não só pela pandemia, evidente, mas também tivemos que ficar em isolamento social, confinamento social, super válido, para evitarmos o que se espalhasse ainda mais, diferente das palavras do atual presidente, que queria mais que se espalhasse, queria o genocídio. Infelizmente, nós também fomos sufocados pela ideologia da atual administração pública, que transformou qualquer oposição em criminosa. Qualquer pessoa que se opusesse é comunista. E o Moro saiu do partido, chamaram ele de comunista. O Mandetta saiu da administração, chamaram ele de comunista. Qualquer um que se opusesse, chamavam de comunista. Né? A Janaína Pascoal, que defendeu o Bolsonaro no início, se voltou contra ele, só pode ser comunista. Então, o governo convencionou um guarda-chuva gigantesco e qualquer um que se opusesse era comunista. E isso, mais a pandemia, infelizmente,
tirou um pouco das mobilizações sociais públicas que estavam muito efervescentes até 2018 e nós ficamos imobilizados. Então, eu compreendo que o filme ganha novos ares lançando em 2019, ganha ares em Berlim, né, ele foi lançado em Berlim, e ares ainda maiores, e aí como o Igor falou, um filme de época, dependendo de quando ele é lançado, relançado, exibido no circuito comercial de salas de cinema, exibido no circuito online, tem várias vidas um filme. Ele vai ganhando novas leituras de acordo com as temporalidades no extracampo. E, de fato, o filme tendo sido lançado de novo no ano passado online e alcançando, de fato, o maior público a partir daí, está na Globoplay hoje em dia, procurem o filme, ele ganhou ainda mais uma camada, que é a do inconformismo, da ação e dessa necessidade da gente não se calar, mais do que nunca. Acho que a supressão da oposição foi acontecendo de maneira gradual entre 2016 e 2018 perdão, falando com o cachorro. E de 2018 a 2022, nós tivemos ainda mais o escalonamento acelerado. Então, acho que o filme foi ganhando novos ares. Perdão, mas queria voltar a palavra para o Igor e também perguntar, né? Faz falta o lado filosófico, o lado autor, o lado professor, o lado escritor, o lado político, de cargo político, inclusive, com voto popular do Marighella, que, de certa forma, foi suprimido pelo grito que não se queria mais sufocar no filme? Aproveitando isso, Felipe, a sua questão e o comentário, né, do cinema em movimento, e até mesmo de outro que eu vi passando há mais tempo, citaram o processo, né, Uhum. o golpe, né, contra a presidenta Dilma, filmes que conversam, né, porque todos eles trazem à tona a nossa situação política atual, né, e a Uhum. polarização política que nós vemos se intensificar desde 2016. Aproveitando, acho que a sua fala é muito precisa em falar da ação como um gesto de inconformismo, a escolha por um grito, né, por uma declaração histórica, porque isso está muito pontuado do próprio filme. Dentro do filme, em alguns momentos que alguns críticos poderiam achar soltos ou gratuitos, o filme está se posicionando no seu contexto. Então a gente tem uma conversa entre o Frade Henrique e o Marighella, em que o Frade Henrique fala sobre a negritude de Jesus Cristo, Uhum. por ser um personagem que defende as causas populares, por ser alguém que não se calaria diante de injustiças, por pregar a igualdade. Então, na sua essência, na sua alma, Jesus Cristo seria negro, mas as forças colonizadoras deveriam ocultar isso, porque seria muito Não difícil. só na alma. Não só na alma. Lembremos que o estudo do Jesus Cristo histórico tem até um professor que eu tive o prazer de ter aula com ele, o Davi Chevitarese, que fala sobre o Jesus Cristo histórico e o estudo até mesmo antropológico da região, território e espaço, cidades, cultura, diáspora, demonstram evidentemente que aquele território não era povoado por pessoas brancas de pele clara. Não era. É, é, As etnias, a miscigenação daquele território não era branco-europeia como hoje nós associamos. Não era. Então, esse retrato histórico de quadros com Cristo branco, louro, de olhos claros, jamais pertenceria àquele território. Nem por descendência da linhagem familiar, nem por território ou por declaração, né, o censo daquela época, antropologicamente falando, em termos históricos. Não existe aquela branquitude que nós associamos em quadros clássicos àquele território ou àquela linhagem. Então, Jesus Cristo branco jamais foi. Agora, o quanto ele foi mais embranquecido é que é a questão. E eu acho até que você tocou bem no pastor, porque uma coisa muito impressionante, né, de pastor, padre, né, o Henrique Vieira, porque existe uma coisa muito forte no extracampo em selecionar alguém que é evangélico, né? Ele não é
cristão católico apostólico romano. Ele é um pastor evangélico, mas ele é um pastor evangélico liberalista, né? Ele é liberal, ele é uma pessoa de cabeça extremamente vanguardista e faz leituras, inclusive, do evangelho extremamente progressistas. Ele vê que a Bíblia não censura questões de sexualidade, de orientação sexual. Ele vê que as mulheres têm leituras em que elas não são colocadas de forma alguma hierarquicamente em relação aos homens. A leitura de quem foram as primeiras mulheres que tiveram o privilégio, né, o direito de poder ver o Cristo ressuscitado. Então, ele tem inúmeras leituras extremamente progressistas na vida real que eu acho que são importantes para decolonizar até mesmo o mau uso da fé, do credo evangélico, que é mais um credo, como tantos credos igualmente válidos pelo direito do Estado laico de qualquer cidadão poder se filiar ao credo que ele quiser, está na Constituição Federal. Infelizmente, com o governo atual, não só federal, mas regionais, se teve uma noção, uma impressão equivocada de que a igreja evangélica seria um lobby político para cargos eleitos. E, portanto, uma linha de governo que deveria ser seguida em detrimento das outras religiões. Isso é proibido pela Constituição Federal, porque qualquer cargo imbuído no poder tem que ser laico. O cargo não pode ter uma religião. Você pode ter a religião que você quiser na sua vida pessoal. O cargo não pode. Ele não pode priorizar editais, ele não pode priorizar investimentos que apenas deem direito a um tipo de religião. Se der para uma, tem que dar para todas. Infelizmente, se deu um nome às intenções humanas com a igreja, não o credo. A fé sempre linda em todas as religiões. Agora, o uso realmente foi desviado por funções públicas, cargos políticos, com interesses financeiros. Eu acho muito bonito, bonito mesmo, que dentro da crítica social que o filme faz, ele tem um pastor evangélico ali dentro, que também é ator, com uma visão liberal, progressista, que não se foca nas restrições hierárquicas que outras leituras políticas tentam fazer hoje em dia, como, por exemplo, da ministra Damares, que sufocariam direitos sociais a partir do evangelho. E isso não é verdade. Isso é apenas uma leitura. Deturpada, distorcida, unilateral, restrita, é só uma leitura. E o pastor Henrique Vieira, ele é a prova de que existem várias outras leituras, inclusive dentro da religião usada pelo cargo. Então, desculpa a digressão, mas eu achei importante frisar bem, eu acho uma das melhores escolhas do filme. Sim. Até porque, Filipe, esse momento, somado a outros, passa a impressão de que o próprio filme vem disputando lugares que vêm sendo apropriados pelas forças conservadoras e autoritárias. Então, a religião evangélica por si só, ela não é sinônimo de conservadorismo, não precisa ser de conservadorismo, de autoritarismo, de nenhuma postura violenta, odiosa, não precisa. Nós temos demonstrações de que qualquer ato humano pode ser apropriado com fins altamente condenáveis. E aí o filme vem para se colocar nesse lugar de que, não, a religião não precisa ser algo a justificar o poder dos poderosos. Não precisa. Assim como mais à frente, pode ser um spoiler, desculpem, mas acho que para pontuar o meu argumento eu vou precisar. Mas está avisado aqui. Uma das cenas mais polêmicas que gerou muito debate, até algumas críticas, é quando ao final do filme vem a cena do hino nacional, cantado por alguns daqueles revolucionários. Por que não imaginar que essa cena também seja um grito de reivindicação de símbolos nacionais? Não, falar em nacionalismo não precisa ser inteiramente algo mobilizado por essas forças autoritárias que saíram às ruas pedindo o fechamento do Congresso, pedindo AI-5. Não. E durante muito tempo a camisa da seleção brasileira ficou muito associada a esses setores violentos, autoritários, retrógrados. Então, a própria bandeira. Lutando para se apropriar novamente desses símbolos nacionais, da religião, ou até fazendo comentários sociais. Tem o personagem do Lúcio, né, interpretado pelo Bruno Galhaço, que é uma referência direta ao Sérgio Paranhos Fleury.
Ele foi, né, líder do Esquadrão da Morte, e a forma como ele surge no filme, executando homens negros, conversa muito com o tempo que nós estamos vivendo, de violências inúmeras, violências que têm um recorte racial, que têm um recorte racista. Então, olha o filme fazendo um comentário social sobre o tempo em que nós Uhum. vivemos. Mais à frente, o Lúcio fala: se ele mata preto, ele mata vermelho. Ou seja, são alvos dessa violência do Estado. A Sim, oposição, como o Filipe tinha falado antes, e também corpos negros, né? sim. Então, concordo contigo nesse sentido. Até agora, né, nós estamos defendendo muitas coisas do filme, gente, mas eu até vou perguntar, de fato, eu sei que o Igor é algo muito pessoal, muito particular. É um filme que representa o próprio doutorado do Igor. Então, eu imagino o quanto isso é uma força, mas também temos senso crítico, para além do acadêmico, né, para além da pesquisa de referências bibliográficas, estéticas, linguísticas, mas também temos ferramentas de crítica, como críticos de cinema que somos também. Peraí, Normando falou, tanto que hoje já existem padrões de cores diferentes da camisa da seleção, verdade. E aí, o que acontece? É, eu, particularmente, eu gosto do filme. Eu gosto mais... Quando o filme foi lançado, ele dividiu muito opiniões, né? Inclusive não só na direita, na esquerda também. Muita gente da esquerda odiou o filme. Alguns odiaram por causa do excesso da ação, eu entendo a razão deles, como se o filme tivesse esvaziado um pouco o símbolo, esvaziou a teoria dele, porque ele também era um teórico, ele era um autor, ele era um político, ele tinha uma fala pública que não fosse apenas aquela, prioriza um lado meio Malcolm X, mas ele teve um lado também, né, anteriormente, de Martin Luther King. Ele foi político, ele teve antes diálogo, antes de, infelizmente, ter o fracasso do discurso público na opressão, principalmente com as cinco, né? Nós vamos ter ali uma supressão total da recíproca, né? Do contra-argumento, você não pode mais contra-argumentar. Deixa eu só ler aqui o que alguém botou que eu acho que é correlato. O Cinema em Movimento falou que me incomoda é que o aparato estatal repressor fica resíduo, acho que ele talvez tenha querido dizer residual, mas em parte eu vou falar sobre isso também. Mas eu, apesar de entender os lados que aclamam o filme pela necessidade política do nosso momento, acho que o seu Jorge está soberbo, acho que o Mano Brown não conseguiria alcançar a experiência do seu Jorge no filme, ele está muito, muito forte. Ele, para mim, é o filme, de fato, para além de algumas coisas que eu elogio ali na técnica e na linguagem, que dá para ver que é muito mais experimento do que uma coesão, do que uma proposta antevista pelo Wagner Moura antes de filmar. Eu acho que ele foi descobrindo conforme ele foi filmando. O Cinema em Movimento só complementou a frase anterior. O que me incomoda é que o aparato já estava sendo resumido ao personagem do Bruno. Também me incomoda, já falo sobre isso. Mas para mim o problema está menos. Eu tenho algumas questões com o filme, né? Eu não dei a nota máxima para o filme na época. Eu gosto do filme com ressalvas. Acho que é algo que nós necessitávamos. Eu digo isso criticamente, como declaração política intocável. Eu acho que era o que a gente necessitava historicamente falando. Mas como filme, como linguagem, para mim menos a questão dele priorizar a ação e mais a questão dele se tornar, às vezes, indeciso em termos estéticos, com as reverências, com as referências, e não se decidir uma proposta mais sólida e, ao mesmo tempo, crescente no filme, que conseguisse lidar com as tensões históricas como tensões de linguagem. Ao experimentar muitas coisas, eu acho que ele não as colocou no lugar de dialética para que elas se potencializassem quando elas se contrapusessem em cena. Vou dar um exemplo para isso não ficar solto. A cena, eu disse que eu ia dizer a cena que eu mais amo no filme. Eu demorei para dizer. Não é a do cinema, por incrível que pareça, mesmo eu tendo elogiado tanto a cena do cinema. A cena que eu mais amo no filme é a que eles levam, né, o companheiro ferido na ação para casa da mãe da Bela Camero. E lembrando também que foi uma decisão
que diz o Wagner que foi uma ideia da Fátima Toledo, da preparadora de elenco, de usar o nome real das personagens. Então, Humberto Carrão, ele também se chama Humberto no filme. A Bela se chama Bela no filme. Então, o Henrique Vieira se chama Frei Henrique no filme. Então, eles têm o mesmo nome próprio que eles têm de artistas. E eu adoro a atriz Carla Ribas. Acho uma das nossas melhores atrizes da atualidade. Quem nunca viu, procure as parcerias dela, por exemplo, com a Sandra Kogu, em Campo Grande, que é um filme soberbo. Procure Três Verões, um filme divertidíssimo também com a Regina Casé. Carla Ribas está em inúmeros filmes, inúmeras produções. E aquela cena, para mim, a Carla está na ordem do divino. Ela, para mim, dá a voz do contraditório que eu não vejo em outros momentos no filme. Eu sei que o Wagner, ao fazer as entrevistas, diz que ele acrescentou vários pontos opositivos ali, opositores, para não parecer que ele estaria endeusando Marighella ou apenas vilanizando completamente de maneira maniqueísta, unidimensional, o vilão do filme, Bruno Galhaço, apesar dele ser, de fato, uma personagem bastante egoísta, ególatra, egocêntrica. Então ele realmente gira em torno de si mesmo. Mas vou citar aqui Hannah Arendt já para desconstruir essa questão de girar em torno de si mesmo. Mas, primeiro, eu acho que quando a Carla Ribas fala para o Marighella, é a minha filha que está botando em risco. Eu não estou discordando da sua causa, mas cadê o seu filho? Seu filho está aqui na causa? Está na guerra? Porque minha filha está na guerra. Eu agora estou na guerra. Você trouxe um ferido para cá. Então, cadê a sua responsabilidade nisso? Cadê... Isso é 2 pesos, 2 medidas. Aquele ato dela de afronta, de acreditar na causa, mas ter dúvidas, titubear, ser humana, ter medo, fraquezas, até onde vai o limite da minha lealdade, até onde eu posso ser testado, eu acho que falta em muitos momentos do filme. Eu acho que essa humanidade que a Carla Ribas dá àquela cena e contesta o Marighella naquela cena de uma maneira como mãe, de mãe para pai, mesmo sendo uma mulher branca, falando com um homem negro, que tem várias questões interseccionais aqui de hierarquia social, ela fala como mãe para um pai. Cadê o seu filho nessa guerra? Porque o filho dele estava protegido, isolado anonimamente. A filha dela está ali dentro da guerrilha. Então, o que eu sinto é que existe uma ausência de certos contraditórios, até para humanizar mais camadas nas personagens. E eu não digo isso apenas no Marighella, porque eu até acho que há algumas cenas que humanizam ele para além, em todos os outros coadjuvantes. Humberto Carrão é o extremista, então ele é colocado num lugar único. A Bela tem algumas camadinhas ali, mas só discordando do extremismo do Humberto. Eles quase não têm individualidades. Nenhuma. Alguns estão ali só pela cena de morte deles, para mostrar o quanto eles seriam torturados, o quanto eles eram pessoas humanas, que vieram das nossas camadas populares, proletariados, trabalhadores honestos, que foram colocados numa narrativa de luta pelo povo, mas que são mais, talvez, norteados pelo destino deles do que pelo meio do caminho. Eu entendo que é um filme que tem tempo limitado, não dava para ter 1000 camadas para todo mundo, mas eu acabo achando que ele trabalha muito mais com estereótipos. E aí, as citações raras e rasas aos outros lados da vida dele, como o lado político, que mal é mencionado em 2 cenas, o lado escritor, que só é mencionado em uma, quando é falado que Godard, Sartre, ou seja, a citação externa, a legitimação do pensamento, da teoria, não é só para a gente estar numa disputa de narrativa atual na contemporaneidade e pensarem que a gente é só, quando a gente se opõe, a gente é só guerrilheiro, não é filósofo, não é professor. Professor também não é guerrilheiro, também não está guerrilhando com suas ideias, militando com o ensino, com a doutrina, com a perspectiva diferenciada de vários pontos de vista históricos. O jornalismo também, tirando o jornalismo vendido, o jornalismo também é uma frente de luta. Existem jornalistas livres, mídia ninja. Quantos jornalismos estão nessa luta, sofrendo, não recebendo, apanhando, não só com uma arma, digamos, com a munição da pólvora, mas outras pólvoras, a pólvora da caneta, do papel, do lápis, que o Marighella também tinha. Também tinha.
Então, eu acho que existe uma supressão que não é apenas de conteúdo. Eu acho que existe uma supressão que perde em linguagem para acrescentar princípios do contraditório nas camadas das personagens. Que, para mim, faltaram tensões. Cenas bonitas para se ver, mas sem tensão. A namorada do Humberto Carrão, desculpa dar um spoiler, traiu ele, ele é entregue e ele grita para o companheiro: vá para sua família, viva a sua vida. Gente, essa cena é belíssimamente interpretada pelo Humberto, mas ela veio do nada, ela é um deus ex machina ali naquela. Eles estão lá em cima, ele tira a arma do companheiro, faz ele descer separado para morrer sozinho. Aquela cena não tem pé nem cabeça. Ela não tem lógica em nenhum momento. Então, assim, a falta de camada mostra um certo amadorismo do próprio diretor. E eu entendo, é muito mais experimental. Que eu acho que é bem sucedido em inúmeros momentos. Mas o filme poderia ser gigante. Não só bom, gigante. E eu acho que isso faltou ao filme. Mais Dito, cenas como a da Carla Ribas. O que dito que isso, você achou? eu concordo muito, dialogo muito com o que você trouxe, e também tenho ressalvas em relação ao filme, ressalvas que vão ao encontro do que você comentou sobre a caracterização do Marighella e a complexificação do que seriam as outras personagens que gravitam em torno dele. Eu acho que não é tão ruim, dito até por conta das limitações da narrativa, o Wagner Moura ter escolhido enfocar o período da luta armada, porque seria algo extremamente hercúleo dar Amplo. conta da trajetória do Marighella nas suas lutas contra a ditadura do Getúlio Vargas, depois o período em que ele Uhum. foi deputado federal constituinte pelo PCB, no período republicano ali que antecedeu ao golpe de 64. Então, eu até compreendo que a gente tira no material da biografia do Mário Magalhães, mas no momento da produção, vamos fazer recortes e vamos, priorizar, a história que a gente quer contar com o ponto de vista que a gente escolheu. Mas, ao mesmo tempo, o que está no filme dá brecha para essas críticas que a gente pode fazer. Acho que por um lado, o personagem do Marighella poderia crescer mais ainda se o filme não fosse deixando de lado o seu ser comunista. Ele começa se declarando comunista, inclusive em algumas Uhum. discussões que tem com o personagem do Jorge, do Erson Capri. Tem Uhum. discussões ali em Que, torno. aliás, é um ótimo personagem que só tem uma grande cena, que é a cena que ele vai ser buscado lá pelos outros. É uma linda cena. Mas eu acho, mais uma vez, faltou o princípio do contraditório, não tem outra camada. Cadê o resto da imprensa que suprimia, que mentia, que fabricava notícias? Só é dito. Quando eles jogam panfleto que ninguém lê, quando eles jogam os panfletos, quer dizer, desculpa, claro que tinha gente que lê, mas no filme não. No filme só se pisoteia no panfleto. Quando eles jogavam panfleto, eles diziam: a mídia é mentirosa, a mídia não conta a nossa versão, ou outros lados. Não tem outro personagem para representar isso, não mostra. Então a mídia parece. Por isso que eu ia citar a Hannah Arendt. A mídia, o Bruno Galeasso. Bruno Galeasso ele só tem uma camada, que é quando ele fala com o americano, dizendo: não é porque você está financiando isso daqui que eu sou comprado por vocês, não, tá? Minha ideologia é o Brasil, não é os Estados Unidos, não. É a única camada que o personagem dele ganha. Única. Então, tipo, parece a banalidade do mal da Hannah Arendt, sabe? Essas personagens, o Galeasso, a imprensa ruim, né? Não a representada pelo Erson Capri, a ruim, a que só é mencionada, são demoníacas, elas são más, elas não fizeram uma escolha, não teve um caminho para elas enganarem, serem enganadas, ou não tem camada. Então, assim, eu acho que ele acaba sendo obrigado a trabalhar com alguns estereótipos que reiteram a Hannah Arendt. Eu acho que existe ali uma certa banalização do mal. Desculpa dizer isso, porque a gente está vivendo isso agora. Eu acho que ele confia demais que esses estereótipos vão ser desdobrados pela atualidade. Então, quando fala mídia aqui a gente pensa no que aconteceu na realidade. Quais mídias se filiaram a esse governo, quais ajudaram nas eleições, quais agora se arrependeram. Então, tem um extracampo que ajuda ali o filme a ganhar um pouco mais de camadas. Mas não está no filme, está fora dele. Ele Sim. está confiando que a nossa memória sensível seja afetada pela correlação dos signos.
Ok, válido, bonito, mas perde Sim. na linguagem imediata. E talvez por isso, por essa talvez dependência do extracampo e da atualidade que ressignifica o que está no filme, Uhum. a figura do Marighella vai aos poucos perdendo essa persona comunista que tem. Então ficam. Muitas vezes eu senti um certo conflito entre o filme tentando ser o Marighella não é apenas o Marighella. Existe uma ideia por trás, existe um objetivo, existe um sentido para aquilo. Uhum. Em outros momentos, essa ideia, esse sentido, fica mais diminuído, esvaziado, para se falar sobre o Marighella, para se falar sobre esse personagem que tem sacrifícios no seu universo familiar, Uhum. que muitas vezes, mesmo não querendo dar permissão para algo, os outros Adriana esperam. Esteves sobrou muito, né? Tadinha da Adriana Esteves, ela sobrou muito. Ela tá no filme? Alguém Alguns viu? momentos ela andando, coitado. Ao mesmo tempo, Filipe, eu acho que a distância faz bem pro personagem do filho dele. É uma distância que a gente sente mais, né? O efeito que provoca nele. Mas ele tem uma subtrama, ele tem É, personagens que sim, giram em torno dele, ele tem toda uma órbita sim. própria, com um agente vigiando ele pessoalmente, que a gente sabe que se tem um agente lá, vai dar merda daquele lado. Ou seja, cria uma polarização de tensão. Ele conseguiu ali triangular, porque com a Adriana Esteves ele não triangulou nada. É, Com o filho ele triangulou. tá Tem todo um solitário. subnúcleo. Então, assim, ele tem muito mais riqueza do que o resto da trama. Aparece menos que Humberto Carrão e tem mais camada que Humberto Carrão. Sim, Eu tô falando isso com amor, porque eu acho Humberto Carrão baita ator. baita Eu acho ator. que ele tirou leite de pedra com as poucas cenas que ele tem. A cena dele jogando a granada, eu ia falar dinamite, nossa, tô velho, né? A granada, dinamite, pareceria o Acme, tipo o coiote com o papaléguas. Acende a dinamite, aí pega assim, aí joga no consulado americano. Não, ele jogou a granada no consulado americano, é tão boa que era a primeira cena do trailer. Então, assim, ele conseguiu tirar leite de pedra em cenas de segundos. Aquela cena nem um minuto tem. Parabéns. Mérito do ator. Mas em termos de escrito, o papel dele tem camadas a menos. E sobre ele, eu acho que muitos historiadores, e eu até me coloco também, ficaram desapontados com quanto o filme ele não entra, não mergulha no que é a luta armada. Não é apenas Uhum. lutar pela liberdade do povo, não é apenas lutar pela derrubada da ditadura, é pela instalação de uma sociedade comunista em que não Do bem existirá comum, democracia em de que caráter não geral, existiria uma hierarquia, todos né? teriam direitos iguais de fato. E lembrando, gente, pelo amor de Deus, estamos falando de um conceito que foi extremamente deturpado e distorcido, e tem inúmeras interpretações, até mesmo dentro da esquerda. Então, comunismo não é sinônimo de anarquia, comunismo não é sinônimo de ditadura, comunismo não é sinônimo... Existem deturpações históricas do tempo, pessoas que desvirtuaram da idealização utópica do conceito originário. Então, pelo amor de Deus, e inclusive divergências, inclusive naqueles que usavam o conceito puro. Existe o Sim, conceito bolchevique, existe o conceito marxista, existe o conceito que hoje em dia alguns pensadores chamam de marxiano, que não é o marxista, é marxiano, é outra divergência dentro do próprio pensamento Marx. Então, assim, muitos conceitos. Mas o que o Igor está falando aqui é sobre o bem comum. Isso é um fato. Eles queriam o bem comum, a distribuição igualitária de direitos, que sim, na ditadura não existia. Uma coisa que eu acho que o filme toca, ele tangencia, eu acho importante, que a gente esquece muito, é o quanto a pobreza ela foi extremamente castigada durante a ditadura. Tem pessoas que costumam dizer equivocadamente que naquela época não existia tanta desigualdade social. Isso é mentira. Ela só era melhor varrida para debaixo do tapete. Ela era mais contida e suprimida com violência. Mais pessoas pobres presas ou isoladas. Lembremos que existiram situações análogas a campos de concentração no Brasil. Não vamos esquecer disso. Existe o ótimo, a docuficção Currais,
um excelente filme do Ceará, recente, que prova, inclusive, campos de concentração no Nordeste. Só estou, não necessariamente ali, naquela época da ditadura, mas num entre-atos que sobreviveu com resquícios de pensamentos de usurpação, de aproveitamento dos trabalhadores rurais. Então, o que nós estamos falando é a ditadura, ela não teve direito nenhum ao pobre. Então é importante mostrar aquelas famílias, a família do desempregado, que ao entrar na luta armada ele se dignificava. Ele recebia dignidade. Ele se sentia humano. Não trataram como um trapo, como um resto que sobrou dos direitos. Então, assim, há de se falar que a ditadura ela foi extremamente cruel com a pobreza. Isso quase nunca é falado. Que a gente fala geralmente dos nossos grandes ícones que foram caçados. Então a gente fala de artistas, políticos, intelectuais, nobre, muito nobre, que eles representavam uma causa e ganhavam visibilidade, manchete ou jornais alternativos. Agora, falar do povo que era suprimido e morto e que não era falado, isso é muito pouco falado. Então o filme ele tangencia ali de certa maneira, um pouco. Quando ele fala para o próprio Marighella, eu não tenho nem dinheiro para voltar para minha esposa. Sim. E ele tira do bolso o dinheiro dele. Que era o dinheiro da luta armada, para eles comerem, para eles comprarem munição. Então, assim, eu acho que o filme até cumpre ali, mas é o que o Igor falou, a luta armada mesmo não está necessariamente representada ali como uma tática de fato, como uma questão. Só pequenos pontos de ação, né? E além disso, Filipe, voltando ao personagem do Humberto Carrão, o Wagner Moura ainda cai na armadilha de remeter ao Bruno Barreto em O Que é Isso, Companheiro? Ao retratar o Humberto Carrão como essa figura do extremista e ao retratar o Bruno Galhaço, o Lúcio, como o único representante das forças repressivas da ditadura. O Cinema em Movimento tinha comentado antes como tudo se resume à figura do Bruno Galhaço, e isso já é muito criticado nas análises sobre filmes da ditadura, porque isso gera um problema extremamente sério de disparar uma versão perigosíssima, né, e completamente deturpada de que a repressão teria sido motivada por alguns grupos isolados que se radicalizaram e que não era uma política de Estado. A tortura, os desaparecimentos, os assassinatos, foi uma política de Estado. Não foram indivíduos isolados que em algum momento se descontrolaram e agiram por conta própria. Não, fazia parte de uma diretriz maior, que vem do AI-5, que vem de antes da supressão de direitos, da violência perpetrada contra a oposição. Então, quando você individualiza, você perde, né, o todo que representou esse aparato repressivo da ditadura. Quando vai filmar a luta armada, muitas vezes o filme insiste em chamar aqueles personagens de jovens. São jovens, são meninos. E isso leva para outra versão. A luta armada foi formada por jovens manipulados por senhores mais velhos, que eram manipuladores, que eram maquiavélicos. Não, E tem gente. todo o outro lado que não é mostrado, né? O dos grêmios estudantis também, que não são exibidos, que tinha muito diálogo, trocas de palavras, inclusive com o cinema, porque os cineclubes eram muito fortes, lembremos, nas universidades, o cinema novo era muito presente nas universidades. Então, era uma questão de gerar reflexão. E o lugar do mais velho ali, inclusive do Marighella, é um lugar de professor, não é um lugar tipo de manipulador ou de mandante. Tanto que ele próprio fala, né? Nós todos somos iguais o tempo inteiro, como se fosse uma classe horizontalizada, né? Aquela diferença do Platão para o Aristóteles. Né? Platão dava uma aula verticalizada, né? No sentido de arena, né? Os alunos sentam de maneira de baixo para cima e tem que ouvir o professor centralizado no centro, enquanto que Aristóteles defendia, vamos lá para o pasto, para o campo, para o jardim, vamos todo mundo sentar, conversar, cada um fala as suas ideias igualmente. Então, acho que o Marighella vai lá, ele tira essa verticalização do professor, do lugar do mestre, ele fala de igual para igual, nesse sentido eu acho positivo, mas como você falou, parece que os jovens ali estavam apenas seguindo uma diretriz. Então, esquece o quanto eles debatiam nos grêmios, o quanto eles tinham divergências entre si, discordâncias entre si, que no máximo está representada na Bela Camero, quando ela discorda do extremismo do Humberto. Ponto. Ponto. Eis a divergência estudantil.
Por isso. Gente, mas é uma simplificação de roteiro, né? Mas Assim, não é a inocência da juventude que faz com que eles entrem na luta armada. É uma opção política decorrente da Uhum, mobilização que eles já vinham fazendo em outros espaços, nas ruas, uhum, nas universidades. Então, é uma opção política. É um uhum, desdobramento que já vinha acontecendo. E que o filme passa muito sutilmente quando a Bella atravessa a frente da universidade e vê um professor sendo preso. Mas algo também uhum, muito discreto, muito minúsculo comparado com o todo. E aí, uhum. nesse sentido, a cena do Humberto Carrão, que você citou, que cai do nada, né, da morte dele, pode ter sido essa tentativa de dar alguma camada a ele, mas perdida. Aham, uma namorada que nem tinha aparecido antes. Pois é. Do Ah. nada, cai ali Ele como. tinha vida própria, imagina. Nossa. Então, assim, acho que algumas coisas ali são os facilitadores, com certeza. Não diminui o mérito de tudo que a gente já falou. Gente, para quem chegou agora e está ouvindo só a gente criticar o lado negativo, a Falamos gente bem passou a também. primeira meia hora falando bem, de tudo que a gente gostou. Mas aí nos perguntar, então vocês idolatraram o filme? Não, gente, agora está falando dos pontos que a gente não concorda com os positivos. Que faltou enriquecer certas camadas de contraditório na linguagem, principalmente. O Moisés, aqui, nosso querido editor, que está presente, é um dos editores da revista, tá? A Forca de Judas. Que vocês sigam a página, por favor, sigam as redes sociais das Judas, as Botas D. Procurem, tem YouTube, tem Facebook, tá aqui no Instagram. Sigam nossas próprias páginas também, do Igor Pires, Igor com Y, tá, gente? Igor Pires. É assim que tá no Instagram mesmo, não é? Igor Pires M. Igor com M Y. no final de Maria. E M que eu estou soletrando, né? M de mamãe. E no Uhum. meu caso, Felipe Pitanga, crítico. Sigam nossos perfis também. A gente é colaborador da revista, é uma revista nova, que ela surgiu na pandemia, uma revista acadêmica. Nós estamos, inclusive, lançando o edital para recebermos inscrições de textos para revistas acadêmicas, Temos o ISNN, temos hoje em dia pontuação para Lattes, para quem está precisando na academia, para declarar o seu relatório discente, que vocês sabem que é o prazo sucupira que todo mundo tem que correr para corresponder no final do ano, nas suas pós, no mestrado, doutorado. Mas voltando um pouco aqui, queria também trazer um pouco de um paralelo com os Sete Prisioneiros, né? Eu acho que, já que falamos dos filmes que foram esnobados no Oscar, apesar do Marighella ter tido muita visibilidade de início em Berlim, foi aclamado, ovacionado por longos minutos de pé numa sala de 2.000 lugares, para quem estava no início da live ouviu, quem não ouviu agora, mas foi perdendo visibilidade, principalmente internacional, com os entraves burocráticos, ou mesmo aqueles que desestimularam o filme a existir no mundo, né? No mundo comercial, no mundo de mercado, de circuito. Então, não foi uma censura explícita, mas há de se falar de certos constrangimentos, desestímulos ou até certas censuras burocráticas ou não facilitações que eram diferentes das do mercado anteriormente, que a Ancine priorizava o cinema e estimulava a circulação. Marighella recebeu entraves, né? Foi preso, aprisionado literalmente como um filme. Nós temos os Sete Prisioneiros, que, mesmo não tendo sido selecionado pelo Brasil para representá-lo no Oscar, foi o Deserto Particular, que eu sou perdidamente apaixonado pelo filme Deserto Particular, eu acho lindo. Os Sete Prisioneiros tinha coprodução com a Netflix, né? Então nós falamos, inclusive, aqui, ele é uma coprodução internacional, ele faz mais uma parceria do ator Christian Malheiros com o diretor do filme Sócrates, o Alexandre Morato, que tinha ganhado o prêmio em vários lugares, indicado a maior premiação de cinema independente nos Estados Unidos. E ele, naquela época, com isso, né, quem é indicado nos Estados Unidos anteriormente, ganha hype e consegue, às vezes, se sindicalizar nos Estados Unidos, para você poder até concorrer a outras coisas. Então, ele tem um facilitador burocrático para poder ter tentado concorrer ao Oscar. Até o Rodrigo Santoro deu uma entrevista recentemente falando o que ele achava das chances do filme no Oscar, que ele adoraria se chegasse lá, e foi uma das maiores
audiências da Netflix de dezembro para janeiro das produções originais de longa-metragem da Netflix, Os Sete Prisioneiros. Então, ele teve uma audiência muito grande no mundo, não só no Brasil. E olha, o Rodrigo Santoro é renomado no mundo inteiro. Ele poderia ter dado um hype também, já fez filmes internacionais, mas o filme não foi lá. Ele poderia ter sido indicado em outras categorias. Você viu o filme, Igor? Você gostou do filme? Eu gosto do filme. Acho que tem um paralelo muito interessante com a escravidão moderna, com os Uhum. comportamentos análogos à escravidão que a gente observa atualmente. Acho que o Rodrigo Santoro está bem, acho que o Christian Malheiros também, acho que existe ali uma tensão e existe uma evolução na relação entre os dois personagens que é bem interessante. Mas ao mesmo tempo acho que, como você falou, é, o filme ele foi perdendo fôlego, né, com o passar do tempo, apesar da audiência grande no momento em que ele ficou disponível pela Netflix. Acho que houve, em certo momento, essa perda de fôlego quando as campanhas começam a se intensificar no final do ano, né, e quando é preciso, filmes que já lançaram precisam ser relembrados para que os votantes possam considerar. E ainda por cima com outros filmes entrando naquela temporada que também tinham uma força, né, interessante. Uhum. Filmes como você comentou no início, o Drive My Car, que está aproveitando essa, vamos dizer assim, globalização, né, dos membros da academia, com a entrada de outras pessoas de fora, de Hollywood, outros perfis. Então, seria difícil para Os Sete Prisioneiros, assim como para O Deserto Particular, A Última Floresta, outros filmes brasileiros que tiveram possibilidade? Tal, possivelmente seria, né? Com Drive My Car, com A Pior Pessoa do Mundo, Você com... acha que o desestímulo do financiamento público pode ter influenciado isso? Eu vou especificar. Nós já tivemos uma razoável política de suporte aos filmes no mercado estrangeiro, internacional, de prêmios, festivais, que dava algum suporte para que os cineastas viajassem, fossem junto com o filme. A gente sabe que a academia do Oscar é lobby, né? Então, se não gasta com lobby, não chega a ter visibilidade. O Democracia em Vertigem da Petra chegou a ser indicada a melhor documentário no Oscar há 2 anos atrás, mas ela bancou do próprio bolso. Já estávamos num desmonte, não houve suporte algum público. O governo federal, que geralmente quando a gente tem indicações internacionais de peso, premiações internacionais de peso, se pronuncia, dá um parabéns nas redes sociais ou algum pronunciamento oficial, não andava fazendo pronunciamento nenhum. Silenciou-se, inclusive, perante a indicação do filme ao Oscar. Tudo veio do financiamento pessoal da Petra ou de financiamento coletivo que ela tentou. E ela conseguiu algum lobby para o filme ser exibido no mercado norte-americano, convidou pessoas especiais do documentário para ver, porque ela sabia que poderiam ser votantes em potencial. O problema, gente, não é ela trazer uma audiência para falar bem do filme dela. É trazer uma audiência para sequer ver o filme dela. Porque o problema norte-americano é não ver. Então, não é a Petra comprando gente para ver o filme dela, tá? Não pensem isso, não é isso, tá? É chamar público que pode ser votante em potencial ou influencer para falar sobre o filme, aparecer nas capas de jornais, para que os votantes vejam. Senão eles Deixar, não né? veem. Está lá indicado, eles não são obrigados a ver. Nós temos votantes brasileiros. Todo ano eles recebem 1 quilo de filmes para ver, já na última fase. Né? Não é da primeira, já na última. Não é desde os pré-indicados. E eles sabem que eles não são obrigados a ver todos os filmes, principalmente fora das categorias em que eles sejam os profissionais especializados. Então, eu sou um diretor de fotografia e eu sou votante na academia, eu tenho que priorizar a categoria que é a minha especialidade sindicalizada nos Estados Unidos. Então, se eu sou sindicalizado, por exemplo, na direção de fotografia, eu vou ver os filmes indicados na direção de fotografia para poder votar neles. Eu sou obrigado a ver os filmes de animação em curta-metragem? Não sou. Se eu conseguir ver e conseguir votar, ótimo, não sou obrigado. Então, se você não faz as pessoas verem seu filme, ninguém vê. Portanto, ninguém vota. Então, assim, a Petra conseguiu uma baita visibilidade
conseguiu fazer sessões especiais. O Kleber Mendonça estava começando a fazer isso no ano passado com Bacurau, ano retrasado em 2020 e em 2021, que ele tentou ser indicado em categorias que não fossem apenas o filme internacional, que o Bacurau não foi selecionado, né, como representante do Brasil, foi A Vida Invisível. Também adoro A Vida Invisível, não estou aqui falando mérito. Mas o Kleber começou a fazer sessões especiais nos Estados Unidos, inclusive teve uma bastante alardeada, né, que ele convidou o Bong Joon-ho, que tinha acabado de ganhar Parasita no Oscar de melhor filme, e o Bong Joon-ho fez inúmeros elogios ao Parasita, né, o nosso Bacuzita, Bacurau Parasita tem muitas correlações, mas infelizmente a pandemia fechou as salas de novo e o Kleber teve que interromper de muitas maneiras as sessões que ele estava conseguindo com alguns nomes que teriam feito um lobby maior para o Bacurau aparecer, ser visto e talvez ser indicado no ano passado. Então, assim, se nós já não temos suporte público, agora, Berlim, falei que tem 3 longas-metragens, um na Panorama e 2 na Fórum, não receberam suporte. Inclusive, da instituição costuma ter algum suporte financeiro para poder ajudar o cineasta a ir, representar seu filme lá, falar, ser entrevistado internacionalmente. Os estalos são o cachorro da minha mãe, gente. Desculpa, eu não estou em casa, estou na casa da minha mãe. Então, eu estou tentando controlar aqui a situação. Antes ele estava no meu colo, estava controlado. Agora que não está, eu estou tentando controlar. Vocês não sabem como é que tá. Não, estou brincando. Então, o que acontece? O filme menor, independente, etc., que não recebe ajuda do governo, não recebe suporte, não recebe incentivo, e o governo ainda desacredita a nossa cultura, como vai chegar até lá e poder ser visto para poder ser sequer votado, sequer indicado? Então, assim, Marighella teve uma visibilidade internacional que poderia ter sido melhor aproveitada e foi totalmente suprimida e sufocada. Sete Prisioneiros talvez tivesse tido um hype maior, teve de início, mas se tivesse sido impulsionado na hora certa. Mas nós não estamos interessados nas simbologias que ele fala, né? Sobre o trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil, denunciar certos liberalismos predatórios, né? Que o nosso governo anda incentivando. A Última Floresta, do Luiz Bolognese, que foi aclamado em Berlim, assim como o filme anterior dele também, O Ex-Pajé, também fala sobre a questão indígena, né? E nós sabemos o quanto o governo está em desalinho com essas questões por causa de desenvolvimentismo do agronegócio. Então, não são do interesse refletir sobre essas questões. Então, por que seriam incentivá-las no mercado internacional? Até mesmo o desenho Bob Cuspe, que ganhou prêmios internacionais de renome, alguns dos maiores prêmios internacionais de animação, poderia ter chegado em longa-metragem. Era difícil. Esse ano, geralmente eu acho que só passa um filme assim mais fora do eixo, né? E esse ano já tinha um que era o Fuga, o Flea, que inaugura, né, o reconhecimento para essa recente onda de força dos animadocs, que são os documentários contados em animação. O Flea está indicado pela primeira vez em 3 categorias principais, né? Melhor animação de longa-metragem, documentário de longa-metragem e filme internacional. Deve ganhar com certeza o documentário, as outras não necessariamente. Então, mas é lindo de ver. É lindo de ver esse hype. Mas um brasileiro não conseguiria necessariamente chegar lá porque já tinha um outro candidato. Ainda mais em documentário, que eles costumam puxar a sardinha para o próprio lado, né? A maior parte geralmente é de língua inglesa e tem ali as poucas exceções. Então a gente fica com as mãos atadas. E o Deserto Particular, não vamos esquecer, ele ganhou o prêmio de público na mostra Horizonte, no Festival de Veneza, que é um prêmio gigantesco. O público aclamou o filme. E o filme é lindo, né? Para quem viu, para quem não viu ainda, eu acho que já chegou agora nos streamings, ou acabou de chegar, ou vai chegar agora. Não percam esse filme. É um filme lindo. Vale a pena ver e rever. Um romance moderno, contemporâneo, apesar ali também de debater várias questões de gênero, de sexualidade muito delicadas, sensíveis, certas violências sociais que o filme não reproduz. Você acha que o filme está construindo uma linguagem dentro do romance para reproduzir a violência social de intolerância, mas ele vai dar outras soluções mais inteligentes, mais interessantes. E, infelizmente, sem suporte nenhum, sem visibilidade. Como pode chegar lá? Como pode ser visto, né? Inclusive, Filipe, já que você citou o deserto particular e falou sobre o desestímulo público, né, feito pelo governo, o Ari Muritiba chegou a dizer que a campanha de marketing, a divulgação do filme no exterior começou muito tarde, por conta da falta desse apoio. Se tivesse começado antes, o filme teria uma ressonância maior
maior ainda. Mas o filme fala de questões LGBTQIAP+, coisas que o governo já tinha criticado antes, tinha vetado projetos, tinha tirado incentivos públicos. E ainda mais a última floresta que você citou também, que denuncia o garimpo ilegal, né, os reflexos do garimpo ilegal na no norte do país e o que isso gera para os Yanomamis, não só para os Yanomamis, né, porque é algo que Sim, se alastra, sim. não é? E acho também um caso interessante para a gente comentar, já que você citou a Petra Costa e o quanto ela teve que, por conta própria, né, custear, né, a divulgação do filme. Eu estava lendo hoje que o Bob Cuspe, que vem de uma produtora independente, né, o Uhum. Koala Filmes, teve que fazer um financiamento coletivo para conseguir dar conta desses gastos adicionais para a divulgação do filme. Ou seja, algo que poderia tranquilamente caber a políticas públicas, ao que deveria ser um Ministério da Cultura, né? Porque nem isso mais tem, né? Foi Uhum. reduzido à secretaria. Mas como é que a gente pode esperar isso de Dentro um... do turismo, o que é pior, a simbologia disso é muito tenebrosa. É um produto, a nossa cultura é um produto para estrangeiro ver, não é para nós. Sim, Poxa, o filme ganhou prêmio no Annecy, que é o Oscar da animação. O filme tinha tudo para estar no Oscar mesmo, digo. É absurdo isso. e aí a gente olha para os indicados de animação, não que sejam ruins, mas pela Lobby da diversidade, Disney. Lobby três, da Disney. mas A gente sabe. Gente, até o meu querido Miyazaki, com seu lindo, maravilhoso, eterno, brilhante A Viagem de Chihiro, só ganhou o Oscar de melhor animação porque a Disney distribuiu o filme em território norte-americano. Lembremos disso. Não é da Disney, é da Ghibli, mas para ser distribuído no território norte-americano, ele recebeu o braço da Disney como distribuidora lá, inclusive a dublagem. Então, lembremos disso. Tanto que os filmes seguintes já tiveram dublagem de artistas de peso. O Pônio teve Matt Damon e a Tina Fey como dubladores dos pais. Então, assim, isso é Disney. A Disney passou a distribuir esses filmes em território porque ela sabia que era competidor. O que, que ela faz? Meus amigos próximos, meus inimigos mais próximos ainda. certamente. E aí, nesse sentido, a gente pode relembrar e contextualizar como isso vem de longa data, né? Como esse desestímulo e esse ataque à nossa cultura, à produção audiovisual, vem de outros casos que se somam e só tornam ainda mais complicada a trajetória do cinema brasileiro ultimamente. Porque a gente pode lembrar do estado em que está a Cinemateca em São Paulo, né, do descaso, e na verdade não chega nem a ser descaso, né? Descaso é quando não há interesse. Existe um interesse em destruir, não é? Existe um interesse em colocar alguém como mais. Sabendo que podia pegar fogo, não fazer nada, é uma passividade, é uma omissão criminosa. É deixar de prestar socorro. Você deixar de prestar socorro, ou estimular, inclusive, é crime. Tem uma intencionalidade aí, muito evidente, né? O Mário Frias, como secretário de Cultura, e tudo que ele vem fazendo, e a expressão que era usada, né, para agredir os artistas que utilizavam a Lei Rouanet, agora se voltou a favor do Mário Frias, né? É. De, aproveitar a mamata é o que ele vem fazendo, né, num cargo de poder. Então são várias coisas que sendo somadas levam, né, a essa situação de grande dificuldade, de grande sucateamento, né, do cinema brasileiro. Como foi nos inícios dos anos 90, né? Com o neoliberalismo do Collor e com a queda tão grande das produções brasileiras e Uhum. como as políticas públicas se distanciaram, né, da área cultural. E a gente, de novo, passa por algo semelhante, talvez num cenário ainda mais desolador, né? Por tudo Uhum. que significa em outros âmbitos, não é? Esse autoritarismo, esse fascismo contemporâneo. Uhum. Verdade. O Carlos Pecoraro falou, sem comentários para o Mário Frias. Concordo. Então, gente,
Você quer acrescentar alguma coisa, Igor? Para a Então, gente já ir encaminhando para as considerações finais. Outras perguntas, a gente quer também agradecer a todo mundo que participou da live até agora, todo mundo que fez comentários, obrigado. Compartilhem a página, curtam, sigam a página Judas, as Botas de. Conheçam a revista acadêmica, as Botas de Judas, ou a Forca de Judas, que é a revista do site Judas, as Botas de, que brinca, né, com o mito bíblico das botas e da forca de Judas, que é uma questão que a gente tem que trazer para a atualidade. Sigam as páginas, a gente tem toda uma coluna de cinema dentro da revista acadêmica. Estaremos lançando um edital de chamada de artigos, então em breve, quem tiver artigos que queiram publicar, e vamos ter o maior orgulho e prazer de poder receber, de analisar o artigo. E sigam nossas páginas pessoais também, Igor Pires, M no final, Felipe Pitanga Crítico, nossas páginas nas redes, o Judas também tem YouTube, nós também temos o YouTube, procurem lá, Felipe Pitanga Crítico em tudo, o Igor Pires, não sei se você tem o YouTube, tem, Igor? não, não, YouTube não. Mas Mas no sigam nossas redes em geral, pode me seguir. Se eu não me engano, é o mesmo, Igor Pires M. Então, e sigam a nossa página aqui. Considerações finais, qualquer pergunta, façam agora. E, ao mesmo tempo, as nossas. Igor, fale, qual é o balanço geral? Você tinha um favorito dentre todos esses que a gente mencionou para representar o Brasil? Não necessariamente em quem tem mais chances, mas seu, pessoal. eu ainda não consegui ver o Deserto Particular. Espero que quando ele chegar nas plataformas de streaming eu vou ver o quanto antes. Por mais que a gente tenha criticado nesse momento final, ah, a gente tenha problematizado, tenha apontado algumas questões que realmente poderiam ter sido construídas de outra forma, com outros sentidos e outros efeitos. O que seria se nós estivéssemos em outro Brasil, em que o Marighella fosse lançado no seu devido tempo, ou mesmo aconteceu alguma coisa, não um jogar contra do governo, mas se o Marighella tivesse sido realmente lançado nesse momento, poderia ser interessante, né? Pensando Uhum. na força que o filme poderia ter em Sem a função pandemia, talvez disso. ele tivesse viralizado nos cinemas. Sim, se A tivesse. declaração, com tudo que aconteceu, do Vidas Negras Importam, com o movimento, com as coisas que estavam no momento histórico. Eu tenho uma grande amiga que participou do Writer's Room do filme, né, da equipe de roteiristas, que é a Viviane Pistache. Acho que o filme ele tem várias pequenas, grandes declarações. E uma delas, por exemplo, é a religiosidade que foi acrescentada, né? O cordão de contas do Marighella é muito importante para demonstrar ali uma fé. E essa matriz africana que ele traz da Bahia, que ele traz na representatividade, foi toda acrescentada pela Viviane Pistache no roteiro. Então, o olhar de uma mulher também, um olhar interseccional num roteiro que foi predominantemente escrito por homens, mas que havia mulheres dentro dessa equipe, faz diferença. Dentro de tudo que a gente elogiou, que a gente problematizou, tem pequenos, grandes pontos. Então, vale se reconhecer que se o filme tivesse vindo num momento histórico, sem pandemia, com salas abertas, lotadas, quem sabe ele tivesse virado, não digo em termos políticos ou de conteúdo, mas quero dizer de sucesso de bilheteria, tivesse virado um Cidade de Deus ou um Tropa de Elite, que são os filmes brasileiros que de tempos em tempos viram uma coqueluche de abraçada pelo público. Né? O Bacurau recentemente foi, talvez Marighella tivesse sido, era o que mais tinha potencial de ser. Infelizmente a pandemia fechou as salas e o governo atrasou o lançamento do circuito, né, com os entraves e desestímulos e certas censuras burocráticas, dependendo do ponto de vista. Então, isso realmente atrapalhou muito o filme, mas eu concordo com você. Era para ser um filme gigantesco, até maior do que a repercussão que ele teve, independente de problematizações. Sim. E dito isso, Filipe, eu acho que a gente nessa live, talvez como uma mensagem final, talvez como um balanço final, a gente caminhou no sentido de valorizar, apesar do momento em que a gente vive, o porquê nós vivemos nesse momento, o quanto a gente precisa, deve valorizar o cinema brasileiro, a diversidade que ele tem, embora
o contexto jogue contra, Uhum. embora o número de filmes esteja menor, a qualidade não diminui. E as vozes, os olhares que existem, eles só aumentam, né? Então, nesse sentido, acho que a gente pode, pelos filmes que nós citamos, ter uma ideia, ter uma noção da diversidade de Uhum. documentário, animação, filme de ação, dos realizadores, das pessoas envolvidas, de como essa Romance diversidade, LGBTQIAP+, tem de tudo aqui. fala muito sobre o que é a produção artística brasileira, ainda que o E governo não é, e não só está, nossa, né? Com reconhecimento de fato. sim, reconhecimento internacional, com exemplos muitos que nós demos aqui, do Marighella, do A Última Floresta, do Bob Cuspe e de tantos outros Todos filmes. premiados. Todos premiados internacionalmente. E Então, com grandes prêmios. uma força que nós fazemos nesse momento, é até curioso falar isso, mas é uma força de resistência, um ato de resistência, nós cada vez mais prestigiarmos e falarmos e assistirmos aos filmes brasileiros. Não deveria ser assim, não deveria ser associado a um ato de resistência, deveria ser simplesmente o reconhecimento do que é a nossa cultura, do que é a nossa Uhum. produção cinematográfica. Né? Uhum. E, claro, reforço nas minhas considerações finais tudo aquilo que o Felipe falou ao longo da live e reforço o pedido, o agradecimento a todos que estiveram aqui e acrescentaram muito com os comentários, com as perguntas, com todas as interações feitas. Agradeço demais. Aqueles que quiserem seguir, eu dei uma parada nos conteúdos no Instagram, eu vinha fazendo algumas listas temáticas, pretendo voltar no final dessa semana ou na semana seguinte. Então, vou alimentar um pouco mais o Instagram. E, claro, no Judas, no site, eu venho regularmente escrevendo sobre cinema. Ah, o último texto saiu, se eu não me engano, na semana passada, na sexta-feira passada. E também, claro, acompanhar o Filipe aqui no Instagram, porque o que o Filipe coloca aqui é a preciosidade. O tanto que ele traz para a gente não pode ser perdido, tem que ser enaltecido e compartilhado e seguido por todos. Eu é que agradeço. Aqui o Carlos falou, uma pena nosso poder público não valorizar nossa cultura, apenas uma pequena fatia da sociedade no exterior. Pois é. É isso. E muitas vezes tem que ir lá para fora ser reconhecido lá fora para ser reconhecido aqui dentro. Como o Bacurau, que ganhou o prêmio do júri em Cannes, para voltar para cá para ser reconhecido finalmente. Mas tantos outros estão ganhando, né? O Deserto Particular ganhou em Veneza o prêmio de público da Mostra Horizonte. O Marighella ovacionado em Berlim. O Sete Prisioneiros também ganhou o prêmio em Veneza. Foi uma das maiores audiências da Netflix. A Última Floresta ganhou em Berlim ano passado. Bob Cuspe ganhou o Annecy, o Oscar da animação. Então, acho que estamos fazendo alguma coisa certa. Tá faltando o povo reconhecer. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. A live fica salva, tá? Ela fica salva aqui depois. Igor, você sabe salvar, não sabe? Sim, sim, sim. Vou deixar salvo aqui para o pessoal ver depois. Perfil do Ela Júlio. fica salva. Então, aqui no perfil do Judas, permaneçam depois, sigam a página e quem perdeu o início vai poder conferir no registro salvo. E uma excelente noite para todo mundo. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Voltem. Toda quinta-feira vai ter live. Preparem-se que a próxima, quem está planejando é o nosso colaborador, o querido ator, autor, pesquisador, escritor Carlos Francisco, o querido personagem de Bacurau, que revida na primeira cena de legítima defesa do filme, quando finalmente acontece, geralmente o cinema ia abaixo nessa cena, né? Então, Carlos Francisco, nosso querido colaborador, também tem artigos publicados. Vejam lá, o grande ator de Bacurau está publicando conosco e vai ter uma live surpresa que ele está planejando, organizando aqui. Preparem-se que vai ser na próxima quinta-feira e vai ser um prazer recepcionar. Obrigado, Filipe. Foi um prazer conversar com você. Foi ótima live, foi ótima Sempre é, troca. querido. E obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado a todo mundo que esteve aqui.